Olá, comunidade ICL, seja bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL, hoje comigo, César Calejon, na difícil missão aqui de substituir meu queridíssimo Fábio Panunzio, que em breve estará de volta com vocês. Agora, 7 horas da manhã, precisamente, em ponto do dia 17 de julho de 2025, muita coisa acontecendo na nossa política doméstica, na questão do tarifaço do Trump. Vamos dar uma olhada para todas essas coisas. Tem pauta bomba passando no Congresso Nacional, tem o Lula vetando o aumento dos 513 para os 531 deputados, tem escândalo contra o Trump lá fora também, que vocês vão ver na edição do Desperta de hoje, tá bom? Então, muito bom dia para você que está acordando, que ainda está na cama, que já está aí se preparando para ir para o trabalho. Agora, em julho não tem escola das crianças, né? Para levar, mas muito bom dia para você que está começando aí o seu dia nesse dia 17, quinta-feira, tá? Gente, vou começar aqui, como a gente sempre faz tradicionalmente no Desperta, com a previsão do tempo. Tá? Então tem aqui esse texto do G1, colega Roberto Peixoto, isso foi publicado às 7 horas, na madrugada, comecinho ali da madrugada, do dia 17, nova frente fria chega ao sul nesta quinta e baixa umidade atinge diversas regiões, tá? Então tem essa frente fria avançando aí pelo sul do Brasil, pode mudar o tempo nas próximas horas, já no Rio Grande do Sul, com pancadas de chuva, né, estão previstas para a tarde de hoje e manhã de amanhã, sexta-feira, dia 18, especialmente nas regiões centro, sul e oeste. O sistema deve ganhar força com a formação de um ciclone extratropical entre o Uruguai e o extremo sul gaúcho. Né? Vocês sabem, ciclones extratropicais são esses sistemas de baixa pressão atmosférica, tá? Com a chegada dessa massa de ar polar, o frio também deve se espalhar rapidamente por toda a região. Em Porto Alegre, por exemplo, deve se registrar aí mínima de 9 graus hoje, nessa quinta-feira, mas os termômetros devem cair para 4 graus amanhã, 5 graus no sábado, com máximas que não passam de 17 graus até o fim de semana. Então deve fazer bastante frio aí, principalmente no sul do país. Tá? Também chance de geada e chuva congelada nos pontos mais altos da Serra Gaúcha. No Paraná, Curitiba deve registrar mínima de 3 graus na sexta-feira, é muito frio, hein, meu povo? Com máxima de 18. Floripa deve ter mínima de 9 na sexta e no sábado. Aqui em São Paulo, o frio também chega no fim de semana, depois de uma quinta com máxima de 26 graus, hoje deve fazer bastante calor aí, depois do almoço, comecinho da tarde, deve dar essa máxima de 26 graus. Os termômetros devem despencar para 10 graus no sábado, com máxima de apenas 20 graus. O sul deve sentir mais fortemente os efeitos da nova frente fria. Grande parte do Brasil permanece sob uma forte massa de ar seco. Então, no centro-oeste, sudeste, norte e nordeste, já registram umidade do ar abaixo dos 25% essa semana, e o cenário deve se intensificar até domingo. Então requer aí um cuidado com hidratação. Eu disse para vocês ontem aqui no Desperta, hidratação, se você tem um umidificador, utilize. Se você tem sobretudo crianças pequenas em casa, procure fazer inalação. Se não é o caso, coloque água numa bacia, num balde mesmo, e posicione a água perto da cama, no ambiente que vocês dormem, porque isso ajuda de alguma forma a melhorar a umidade relativa do ar, tá? Aqui tem esse mapa, olha só, onde tem índices que podem ficar abaixo de 20%, em amarelo aí tá entre 21% e 30%, e essa região em vermelho ali, no centro do país, com umidade relativa do ar abaixo de 20%, e aí a coisa fica
mais puxada, tá? Cuiabá tem mínima prevista de 15, você imagina em Cuiabá 15 graus assim, é o pior inverno da história que eles já tiveram. Uma máxima deve chegar aos 30 graus, que em Cuiabá, digamos assim, é um friozinho de 30 graus para eles. Em Brasília, os termômetros variam entre 11 e 25 graus. Minas, Belo Horizonte, segue com tempo firme e seco, mínima de 11 e 13 e máxima de até 28 graus. No norte, a situação varia. Manaus e Belém seguem quentes, com máximas de 33 graus e mínimas acima de 23 graus. A umidade continua alta apenas no extremo norte da região, onde ainda pode chover forte. Já em Palmas e Porto Velho, vai ter ar seco e máximas de até 34 graus, tá bom? Gente, muito bom dia para você que está se conectando agora. Agora 7 horas e 6 minutos desse dia 17 de julho, quinta-feira. Hoje o Desperta ICL comigo, César Calejão. Em breve, Fábio Panunzio, meu queridíssimo amigo, estará de volta aqui no comando do Desperta ICL com vocês. Eu comecei o programa nesses 6 primeiros minutos, como a gente tradicionalmente faz aqui, falando a respeito da previsão do tempo, com destaque principalmente para uma frente fria que está subindo pelo sul do país. Deve esfriar, deve derrubar as temperaturas nos próximos 2, 3 dias e para o fim de semana, e principalmente para que vocês tomem cuidado com a baixa umidade relativa do ar, tá bom? Gente, vamos para a pauta do dia agora, que tem o Lula vetando esse projeto de aumento do número de deputados por inconstitucionalidade. Isso está na capa do nosso site, o iclnoticias.com.br, né? Vocês já sabem, tem ali o melhor time de jornalistas, de comentaristas, de teóricos, baita time de craques comandado pelo Chico Alves. Então desenvolva o hábito de todas as manhãs, vai ali, iclnoticias.com.br, para saber quais são as últimas e mais importantes notícias do país, além dos principais articulistas, colunistas, os textos mais interessantes que a gente tem na nossa produção intelectual, tá? Bom, muito bem, gente. Então, vocês sabem que tinha essa questão, a cara de pau do Congresso Nacional, que principalmente fala muito que o governo tem que fazer a lição de casa, que tem que cortar gasto, que tem que ter austeridade fiscal, e enquanto isso não para de aprovar medidas que favorecem o próprio Congresso Nacional, acúmulo de benefício, aumentar de 513 para 531 deputados, o que implicaria num gasto aí para o erário da casa de centenas de milhões de reais. E agora era de se esperar, a gente vinha conversando isso, que talvez o Lula jogasse parado ou que ele pudesse vetar esse projeto. Foi o que aconteceu. Esse texto foi publicado hoje, agora há pouco, há 1 hora exatamente, no site do iclnoticias.com.br. Vamos ao texto propriamente dito do meu querido amigo Kleber Lourenço, que é um craque, aliás. Acompanhem todas as publicações do Kleber Lourenço, ele sempre tem muita coisa exclusiva, apuração, um material de fato de altíssima qualidade, tá? Então vamos para o texto do Kleber. Lula veta projeto que aumentava número de deputados por inconstitucionalidade. A decisão foi comunicada ao Senado com trechos da mensagem presidencial e fundamentação jurídica e fiscal. Então tá aí o Lula vetando integralmente o projeto de lei complementar 177 de 2023, que fixava um novo número de deputados federais e alterava as regras de distribuição de cadeiras entre os estados e o Distrito Federal. A gente já vai entender bem melhor essa questão, e eu vou dar um caráter aqui da opinião do Jorge Misael, que é um craque também, é um cara que entende absolutamente tudo de trâmites parlamentares e do funcionamento da nossa política institucional. Eu já vou trazer isso para vocês a seguir, tá?
Então, aumentava o número de deputados federais e alterava as regras de distribuição de cadeiras entre os estados e o DF. A decisão foi publicada hoje, quinta-feira, dia 17, no Diário Oficial da União, por meio da mensagem presidencial número 961, enviada ao presidente do Senado. A decisão já havia sido antecipada pelo ICL Notícias. Na mensagem, abre aspas, o Lula escreve: comunico a Vossa Excelência que, nos termos previstos no inciso 1º do artigo 66 da Constituição, decidi vetar integralmente por contrariedade ao interesse público, e por inconstitucionalidade, o projeto de lei complementar número 177. O projeto revogaria a Lei Complementar número 78, de 93, estabelecendo novas regras para a composição da Câmara. Segundo a presidência, o veto atendeu a pareceres do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da AGU, que é a Advocacia Geral da União, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento e Orçamento, tá? O que a gente vai ver a partir de agora, gente, é o Congresso Nacional tentando retaliar o governo, mais ou menos no mesmo estilo com o que foi feito com a Dilma a partir de 2014, quando senhor Aécio Neves e companhia perdem o pleito presidencial, não aceitam, decidem botar fogo na República e, entre outras coisas, começam a botar pauta-bomba, tá bom? É mais ou menos o que está por aí, a gente vai ver isso ainda nessa edição do Desperta. Tá? Muito bem. Abre aspas, a proposta legislativa revela-se inconstitucional e contrária ao interesse público por violação ao disposto no artigo 167, inciso 7º da Constituição, no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo e aí toda a fundamentação jurídica que eu não vou descer no detalhe com vocês aqui, tá bom? Texto de Lula alega aumento de despesas, o que é fato. A mensagem destaca que o aumento do número de deputados geraria novas despesas obrigatórias sem previsão de impacto orçamentário ou fonte de custeio. A medida acarreta aumento de despesas obrigatórias, sem a completa estimativa de impacto orçamentário, de previsão de fonte orçamentária e de medidas de compensação, onerando não apenas a União, mas também entes federativos, diz o texto. O governo também apontou que o 6º artigo do projeto, que previa atualização monetária de despesas públicas, estava em desacordo com a lei de diretrizes orçamentárias vigente, dizendo que o parágrafo único do projeto de lei complementar está em dissonância com o artigo 131, e aí dando a fundamentação respectiva. A decisão do veto sinaliza que, caso o Congresso insista em implementar o aumento de parlamentares, o governo federal ou partidos aliados poderão acionar o STF para barrar essa medida judicialmente. O projeto retorna ao Congresso Nacional, que poderá manter ou rejeitar o veto em sessão conjunta, mas aí naturalmente vocês sabem que se derrubar o veto do presidente da República tem um custo altíssimo, porque isso fica na conta do Congresso Nacional agora e tem um custo político, principalmente numa época em que a gente somos 99%, numa época em que está se discutindo super salários acima do piso, acima do teto, constitucional, benefício de milico, renúncia fiscal, um plano safra que tem meio trilhão de reais para o grande agronegócio e só 80 bi para a agricultura, pouco mais de 80 bi para a agricultura familiar, etc, etc, etc. Poderia ficar o Desperta ICL inteiro trabalhando essa temática com vocês, que é de suma importância. A gente não pode continuar insistindo num projeto de nação que funciona segundo esse modelo extrativo agrofinanceiro. É disso que se trata, é isso que a gente tem que trazer para o debate público nesse momento. Inclusive, essa é a importância do Somos 99% e do manifesto que ele apresenta para a sociedade civil. Eu vou antecipar, deixa eu falar disso já, Sato. Quanto é que a gente está de assinatura? A última vez que eu vi aqui, coloca na tela isso para mim, Sato, ó. Aproveitando que a gente já está
416 mil assinaturas, gente, tá? Quase 500 mil de assinaturas, e isso considerando que são assinaturas que você precisa deixar teu CPF, se identificar e tal, e tem toda uma questão, óbvio, a gente já vem dizendo, tem muita gente querendo dizer que isso vai ser utilizado em mailing list, só querem pegar o seu nome para fazer política, não tem absolutamente nada disso. O ICL tem um compromisso absoluto de não utilizar esses dados para qualquer outro fim que não seja esse fim expresso no manifesto, né, considerando os pontos ali, que é combater supersalário, que é dar transparência para o funcionamento da atividade parlamentar no país, e o Edu Moreira está muito engajado com essa questão, sobretudo para transformar as medidas do manifesto em ações práticas que sejam capazes de implicar uma transformação social importante, tá? Então tá aí, ó, tá? 416, mais de 416 mil, vamos lá, 99, tá aqui, ó, número 99%.com.br, participe do abaixo-assinado, assine, mas principalmente trave contato com o conteúdo do manifesto e procure debater, procure pautar o debate com os seus amigos, familiares, com as pessoas que te cercam a respeito do que o ICL está propondo nessa ocasião. E é óbvio que esse não é um movimento única e exclusivamente do ICL, é um movimento mais amplo que visa, sobretudo, contestar privilégio de bilionário, salário acima de teto constitucional e todo esse conjunto de medidas que caracterizam um modelo de sociabilidade organizado quase que de forma exclusiva para mineração, agronegócio, sistema financeiro, a mídia hegemônica corporativa e tal. É disso que a gente está tratando aqui, tá bom? Então vamos reforçar 99%.com.br. Obrigado, Sato. Gente, ao encontro disso, eu quero mostrar isso aqui para vocês, porque tem um texto, eu não vou conseguir trabalhar na íntegra esse texto, mas eu quero recomendar a leitura. O Misael, que, como eu disse, é um cara que entende muito do riscado da nossa política doméstica, é um cara que conhece os atores, conhece as dinâmicas, conhece as estruturas de como o nosso parlamento funciona, escreveu esse texto aqui, ó, mais cadeiras, menos voz, a reforma que diminui o cidadão, que foi exatamente o que o Lula vetou. Agora vamos ver o que faz o Congresso Nacional a seguir. Tá? Então ele escreveu, o Misa escreveu esse texto, foi publicado dia 12 de maio, tá? Então você vê que faz muito tempo que a gente já está em meses em cima dessa história, trazendo os principais analistas, trazendo a informação de qualidade para que você consiga desenvolver um pensamento crítico com relação a esse tema. Eu não vou conseguir trabalhar o texto na íntegra, mas eu só vou contextualizar para vocês entenderem o pensamento do Misael, tá? Surgiram duas propostas principais, tá? O PLP 148, o projeto propunha uma redistribuição das 513 cadeiras existentes na Câmara dos Deputados, sem alterar o número total de parlamentares. A lógica era simples, diz o Misael. Estados que ganharam população em relação à média nacional aumentariam sua representação, enquanto aqueles que perderam ou tiveram um crescimento menor diminuiriam suas bancadas. Essa abordagem seguiria o espírito da legislação existente e buscaria restabelecer a proporcionalidade entre população e representação. Esse era o PLP 148 de 2023. O outro era esse, o PLP 177, que, em vez de somente redistribuir as cadeiras existentes, aumenta o número total de deputados para 531, de 513 para 531. A justificativa principal seria evitar que estados perdessem representação, o que, segundo os defensores da proposta, poderia gerar instabilidade política e
prejudicar a governabilidade, tá? Então, enquanto o 148 propunha uma medida justa, o 177 foi uma manobra legislativa mascarada sob o discurso da estabilidade política, diz o Misael. Qual que é a crítica ao PLP 177, esse que o Lula vetou, sob a ótica da teoria da representação? Tá? Segundo o Misael, levanta sérias preocupações do ponto de vista da teoria da representação política. A solução adotada compromete princípios fundamentais da democracia representativa. Eu vou passar de uma forma breve, porque tem vários outros temas que eu ainda quero trabalhar com vocês na edição de hoje do Desperta, mas esse é um tema de suma importância para a nossa organização republicana também. Quais são as principais críticas segundo o Misael? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que vai secando a garganta, não é brincadeira, gente. Primeiro, distorção do princípio da proporcionalidade. Um dos pilares da representação política em sistemas democráticos é o princípio da proporcionalidade. Isso significa que a composição do parlamento deve refletir, de forma mais fiel possível, a distribuição da população ou do eleitorado. Ao aumentar o número de deputados para evitar que alguns estados percam cadeiras, o 177 distorce esse princípio. Estados com menor crescimento populacional ou mesmo com decréscimo populacional acabam mantendo uma representação desproporcional em relação a estados que tiveram um crescimento mais expressivo. Segundo Misa, isso cria um desequilíbrio na representação, onde o voto de um cidadão em um estado menos populoso pode valer mais do que o voto de um cidadão em um estado mais populoso. Então, primeiro, distorção do princípio da proporcionalidade. Segundo, comprometimento da igualdade do voto, né, que é um princípio basilar, né, de como a República opera e é fundamental para a legitimidade de um sistema democrático. Então, isso fere o princípio da igualdade e pode levar a um sentimento de injustiça e alienação política. Número 3, primazia de interesses políticos sobre princípios democráticos, tá? A decisão de aumentar o número de deputados em vez de redistribuir as cadeiras existentes parece ter sido motivada mais por considerações políticas do que por um compromisso com os princípios da proporcionalidade do voto, que a gente sabe que é o que, infelizmente, organiza os votos e a tomada de decisão de aí, olha, vou dizer 90% do Congresso Nacional para deixar barato isso, tá bom? Número 4, impacto na qualidade da representação, seguindo a linha da argumentação do Misael. 5, desafios à legitimidade do sistema político. E, por fim, eu vou ler a conclusão aqui do Misael, que o 177... A aprovação do 177 em detrimento de uma redistribuição mais justa das cadeiras existentes é um retrato fiel de como a política brasileira funciona, além de um retrocesso institucional que insiste em proteger privilégios às custas da cidadania. Cada cadeira a mais na Câmara dos Deputados não representa mais vozes ou mais pluralidade. Representa, isso sim, mais recursos públicos consumidos e mais distância entre o cidadão e as decisões que moldam a sua vida. Enquanto o país enfrenta desigualdades gritantes, a elite política continua desenhando as regras do jogo para preservar sua zona de conforto. E o resultado está diante de nós. Votos que valem mais em alguns estados do que em outros, parlamentares que legislam para manter os seus próprios interesses e um sistema que se afasta cada vez mais do povo que deveria representar. Agora, o 177 segue para o Senado Federal e cabe ao Senado o isso aqui foi antes disso tudo. Então, vamos ver o que vai acontecer em seguida com agora o Lula vetando isso aí. Quais serão as cenas dos próximos capítulos? A gente vai acompanhar isso de muito perto porque é um tema importantíssimo para a nossa sociedade, tá bom? Gente, vamos lá. Ainda no site iclnoticias.com.br
STF valida aumento do IOF, mas impede cobrança sobre risco sacado. Vocês sabem, teve toda essa questão do decreto do aumento do IOF, e aí cria-se um embate que o imposto seria regulatório e não arrecadatório. Na época do desgoverno Bolsonaro, isso estava em 6%, agora está na casa dos 3%, pouco mais talvez, e houve toda uma grita de uma parcela expressiva, sobretudo do nosso sistema de comunicação social e da parcela que defende as camadas mais abastadas da nossa população. A gente sabe que o decreto, como ele está organizado, ele atinge sobretudo da classe média para cima, né? É disso que a gente está tratando aqui, é isso que inclusive a Fazenda, na figura do ministro Haddad, vem tentando reorganizar em termos do que o Haddad chama de justiça tributária, e aí isso deu um baita bafafá, tá bom? O governo decidiu judicializar, foi ao STF, isso ficou com o Moraes, decidiu-se que haveria uma reunião para tentar ali encontrar um denominador comum, é algo que inclusive critica-se bastante hoje no STF, nem tanto por conta da iniciativa nessa ocasião, mas porque muitas vezes o STF se põe a conciliar coisas que são absurdas entre agressores criminosos e vítimas que foram agredidas. Principalmente o Demori critica muito essa posição do STF e eu subscrevo essa reivindicação, porque, como eu vejo, não faz nenhum sentido, por exemplo, tentar conciliar a posição de grileiro, invasor de terra, com as vítimas, gente que está sendo atacada, muitas vezes perdendo a vida na posição dos nossos povos originários, tá bom? Nesse caso, o STF está fazendo, às vezes, aí de botar pano quente, de tentar conciliar a situação, estabelecer um denominador comum e construir consenso, tá? Mas essa reunião aconteceu no dia 15, não houve nenhum avanço muito expressivo de nenhum dos dois lados, considerando as respectivas posições assumidas, e aí agora o STF validou esse aumento do IOF, impedindo a cobrança sobre risco sacado. Vamos entender o que é isso. Isso foi publicado também pelo Kleber Lourenço e pela Carol Souza ontem, 19 horas e 32 minutos, no site do iclnoticias.com.br. Portanto, o STF definiu na quarta-feira, ontem, reestabelecer os decretos presidenciais que aumentaram as alíquotas do imposto sobre operações financeiras, mas manteve suspensa a cobrança do imposto sobre operações comerciais chamadas de risco sacado. A decisão, tomada em caráter cautelar pelo Moraes, destacou que a cobrança nessa modalidade fere o princípio da legalidade tributária. A operação comum entre varejistas é um tipo de antecipação de pagamento que criava a cobrança do IOF nesse tipo de transição, mas o Congresso era contra porque considerava que o risco sacado não pode ser considerado uma operação de crédito, tá? Na decisão de ontem, o Moraes apontou que, ao criar alíquota nesta operação, o governo extrapolaria a sua competência, violando o princípio da legalidade tributária. O Moraes atendeu, então, quase integralmente o governo federal ao restaurar o decreto que autoriza o aumento do IOF. O governo previa que a cobrança de IOF nas operações de risco sacado poderia gerar a arrecadação de 8 bilhões de reais. Mesmo assim, em nota, a Fazenda considerou positiva a decisão de Alexandre de Moraes e afirmou que, abre aspas, a decisão contribuiu para a retomada da harmonização entre os poderes e representa como o diálogo é fundamental para o retorno à normalidade institucional do país. O IOF é previsto no artigo 153 da Constituição como um tributo extrafiscal, que pode ter alíquotas ajustadas por decreto presidencial para regular o mercado financeiro e a política monetária. Como lembrou Moraes, a Constituição, abre aspas, outorgou diretamente ao chefe do Poder Executivo um campo de atuação com margem de discricionariedade.
para alterar alíquotas, desde que respeitados os limites legais e a finalidade regulatória, tá bom? Então aqui IOF e o risco sacado. Depois, quem quiser se aprofundar, leia o texto inteiro que está em iclnoticias.com.br. Como vocês sabem, o tempo aqui no Desperta é curto, eu estou dando só os aspectos centrais, fulcrais e nevrálgicos, tá? Como a gente costuma brincar aqui. Bom, então o que é? O risco sacado é uma forma de antecipação de recebíveis, como eu li anteriormente, em que uma empresa antecipa o pagamento a um fornecedor por meio de um banco, sem caracterizar empréstimo. A decisão explica que a Receita Federal já havia se manifestado contra a equiparação do risco sacado a crédito, em consulta que concluiu, não incide o IOF nas operações de cessão, sem coobrigação de direitos creditórios decorrentes de vendas a prazo. Com base nisso, então, o Moraes decide que os decretos presidenciais que aumentaram o IOF voltam a valer integralmente desde a sua edição, continua suspensa apenas a cobrança do IOF sobre operações de risco sacado e o decreto legislativo do Congresso segue suspenso, exceto na parte que barrou a tributação do risco sacado, tá? Como resumiu o relator em seu despacho, não restou comprovado qualquer desvio de finalidade na alteração das alíquotas pelo ato do presidente da República. Se eu tivesse que sintetizar isso, eu te diria que é uma vitória do governo federal, com um pequeno prêmio ali, talvez, de consolação para o Congresso Nacional, que seguramente tá muito pé da vida, e deve tentar retaliar. Como? Assim, ó. Câmara aprova pauta bomba de 30 bilhões de reais para governo após derrota no IOF e veto de Lula a mais deputados. Ou seja, o que se produziu hoje no Brasil, como o Cláudio Couto diz no último livro que a gente lançou, No Poder e Desigualdade, é um governo congressual, né? Ao longo da última década, isso começa com o Eduardo Cunha, com PECs e tal, existe paulatinamente uma transferência, principalmente através de emendas, do poder executivo para o legislativo. Durante o governo Bolsonaro, eu vou separar, vou mostrar isso para vocês amanhã, um gráfico. O volume de emendas empenhadas e pagas explode em 2020. Até 2019, se eu não me engano de cabeça, assim, me perdoem, era algo entre 5 e 10 bilhões. Em 2020, isso já vai para 30. Eu vou trazer os números exatos para vocês aqui amanhã. E aí, o Jair Bolsonaro, como um inútil, uma figura medíocre, inepta, que só sabe vender fumaça e repetir pânico moral, dogma religioso, populismo penal, entrega o governo literalmente para o Centrão, naquela ocasião tendo como representante máximo, seu expoente, o Arthur Lira. O que está em jogo, o que está em curso nesse momento é essa disputa. É o legislativo querendo efetivamente exercer a sua função de governo congressual, segundo o termo do Cláudio Couto, ou o que o Jorge Misael chama de parlamentarismo orçamentário. É essa disputa. Então eles perderam aqui e aqui, eles vão querer dar o troco ali, na sequência, tá? Câmara aprova pauta bomba de 30 bilhões de reais para governo após derrota no IOF e veto de Lula a mais deputados. Parlamentares falam em resposta a derrotas sofridas e líder alega quebra de acordo. O texto vai ao Senado. Ou seja, eles não estão sendo nem tácitos. Não é algo assim de que, para quem é bom entendedor e sabe avaliar, analisar bem a política institucional do país, é isso que está em jogo. Não, eles estão sendo categóricos a respeito disso, tá? Esse texto, de onde é? Folha de São Paulo, né? Da colega Mariana Holanda e do colega João Gabriel. Isso foi publicado ontem, dia 16, 11 horas e 41 minutos da noite, tá?
A Câmara aprovou ontem, na quarta-feira, uma pauta bomba que inclui o crédito subsidiado de até 30 bilhões para o agronegócio com verbas de petróleo do pré-sal. A votação ocorreu após o veto do presidente Lula ao aumento de deputados e a decisão do Moraes do STF de validar o aumento do IOF, contra a decisão anterior do Congresso. Ao final, produtores rurais do Rio Grande do Sul comemoraram com parlamentares no plenário o placar de 346 contra 93. Então, veja a força dessa gente, cara. 346, precisaria fazer uma conta rápida aqui de cabeça, mas se eu não me engano bate os 3/5. É muita coisa. 346 votos, assim, é uma monstruosidade na nossa composição da Câmara Federal hoje, tá? O texto vai para o Senado. A sessão desta quarta aconteceu sob tumulto, em parte pela grande quantidade de itens na pauta, uma vez que deve ser a última do semestre, mas acentuado pela revolta dos parlamentares após os anúncios das decisões do Executivo e do Judiciário. Estou falando para vocês que o que está em jogo é isso aí, né? O Legislativo querendo funcionar como um governo congressual, querendo dar as ordens, querendo dizer efetivamente como é que inclusive o Poder Executivo deve se conduzir, tá bom? Segundo deputados do Centrão e governistas ouvidos pela Folha, sob reserva, a votação foi uma manobra de retaliação. Que novidade! Outros ponderam que essa já era uma possibilidade à tarde. Os ruralistas já vinham pressionando há semanas para que o projeto avançasse na casa. Este era um dos 44 itens da pauta. Parte da Câmara defendia que ele fosse votado, mas parlamentares afirmam que até então não havia consenso de que ele seria colocado em discussão. Após a notícia das duas medidas, deputados se revoltaram e o presidente da Câmara, o Hugo Mota, saiu do plenário para ir conversar com seu par do Senado, o Davi Alcolumbre. Mota depois conversou com lideranças do Centrão e com o agronegócio e confirmou a eles o avanço da pauta sensível ao governo Lula. A proposta inicialmente era voltada apenas ao pequeno produtor rural, mas foi reformada para autorizar o uso de até 30 bilhões de reais do Fundo Social do Pré-Sal, que recebe royalties do petróleo e hoje complementa áreas como educação, saúde e habitação para refinanciar dívidas gerais do agronegócio com juros subsidiados. Ou seja, é um assinte, é um escárnio, sabe? Que num país que tem 50 milhões de pessoas sem esgotamento sanitário, 11 milhões de analfabetos, toda sorte de precariedade considerando infraestrutura civil, com saúde, com educação, etc. Esse Congresso quer utilizar recurso do pré-sal para refinanciar a dívida de agronegócio, que já conta com lei Candir, que já conta com todo tipo de renúncia fiscal, que já conta com todo tipo de investimento do Estado brasileiro. Esses são os mesmos que depois vêm dizer que o governo tem que fazer a lição de casa, o governo tem que fazer ajuste, porque é um absurdo Bolsa Família. É um absurdo BPC, é um absurdo utilizar o Estado para ficar sustentando vagabundo. Esse é o discurso dessa canalha, tá bom? Perdão pelo termo. E é isso que está em curso nesse momento. O líder do governo na Câmara, o José Guimarães, discursou com duras críticas à Frente Parlamentar da Agropecuária. Então veja que os inimigos do povo estão muito além do que Hugo nem se importa ou o Davi Alcolumbre, sabe? É verdade que esses dois são os representantes do momento, mas a questão é muito mais profunda. E aí a importância de iniciativas como
o somos 99%, tá bom? É importante que a gente entenda efetivamente como a República se organiza e como a gente tem, principalmente mineração, agronegócio, sistema financeiro, mídias hegemônicas corporativas de comunicação, os milicos, tá? Essas estruturas que funcionam como principal regulador do nosso país, tá? Bom, o líder do governo, então, o Zé Guimarães, discursou e fez duras críticas à frente parlamentar da agropecuária. O relator, o Afonso Ram. Guimarães alegou que havia um diálogo com o governo para chegar a um consenso sobre o texto, que teria sido rompido com a votação, o que também não é novidade nenhuma, né? O Hugo Mota deu uma facada nas costas do governo, da Fazenda e do país inteiro, o que levou a essa questão, por exemplo, que eu acabei de ler para vocês do IOF e do Moraes. Abre aspas, a relação civilizada aqui tem que ser de respeito, não pode ser assim, de uma hora para outra, não consideram nada, não vale mais nada, e os acordos aqui dentro, a palavra dada. Onde vamos chegar, disse na tribuna, né? Então aí a reivindicação, e além do projeto das dívidas do agronegócio, a Câmara também retirou da pauta, após a decisão de Moraes, um projeto que criava vagas no STJ. A Câmara aprovou também, no final da noite, projeto que muda valores do Fundo Garantia Safra, destinado a agricultores que tiverem perdas devido a eventos climáticos extremos. A proposta agora segue para o Senado. Ou seja, gente, o que está em curso aqui é um legislativo que quer mandar mais do que o governo federal. É simples assim. Né, do que o próprio Poder Executivo. Agora, o Hugo Mota, se eu não me engano, é um cara que teve, sei lá, 150 mil votos. Não chega a 200 mil votos. Dá uma olhada, Sato, no Google aí, se você puder. Quantos votos teve o Hugo Mota na última eleição? Mas eu te garanto, não são, isso aí, Sato, não deve passar de 150. 200 mil votos. O Lula teve 60 milhões. Então você pode imaginar que quem tem legitimidade efetiva para definir o que é gasto discricionário do governo, o que prevê a nossa Carta Magna, é o governo federal. É, sobretudo, o chefe do Poder Executivo, que nessa ocasião teve 60 milhões de votos. Quantos votos teve, Sato, o Hugo Mota? Só para a gente ver um negócio aqui. Ele se elegeu deputado federal. Deve ser algo assim na casa de 150 mil votos. Vai procurando aí. Eu vou continuar lendo, eu vou para a pauta principal aqui do programa. E aí depois você me fala a hora que você achar, tá bom? Vamos lá, gente. Isso aqui é uma paulada. Lembra que tinha aquela história do Ricardo Salles? Do passar a boiada? Vocês lembram disso aí, né? Aproveitar que tá todo mundo olhando pro lado e vamos passar a boiada. Passou. Em derrota do governo, Congresso aprova mudança no licenciamento ambiental. É verdade que o governo Lula também manda sinais muito ambíguos no que diz respeito a questões importantes como a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, entre outras coisas. Não só o governo Lula, mas como lideranças importantes do campo progressista, tá? Então, isso dito, é importantíssimo que isso seja dito, tá? Após pressão da bancada ruralista, a Câmara aprovou o projeto que cria novas regras para o licenciamento ambiental. Foram 267 votos a favor e 116 contra. O texto vai à sanção do presidente Lula. Vamos ver agora o que o Lula vai fazer com relação a isso, tá? O que aconteceu? A liderança, perdão, esse texto aqui é do colega Felipe Pereira, do ECOA, no UOL, Felipe Pereira, tá bom? A liderança do governo se opôs à proposta e foi derrotada.
O resultado foi proclamado às 3h40 da madrugada e dá sequência à série de vitórias imposta por parlamentares representantes do agronegócio sobre a esquerda. Você veja que, né, não é à toa que a gente diz que o Brasil se tornou um fazendão com cassino e quem manda efetivamente no país é o agronegócio, é a mineração, é o capital financeiro, sobretudo o agronegócio tem muita força no país hoje, tá? Então, a lista inclui, por exemplo, o marco temporal. O projeto aprovado incluiu 2 pontos polêmicos. O primeiro é a autorização da mineração nas novas regras de licenciamento. O setor interfere bastante no meio ambiente e agora tem assim, tipo, o autolicenciamento. O que é o autolicenciamento? O cara vai lá e diz sim, sim, sim. Tinha uma questão dessa atrelada ao ouro. O cara dizia, ele mesmo dava conta de que o ouro que ele estava operando era proveniente tinha procedência limpa, digamos assim. Não tinha nenhum problema de crime atrelado. É basicamente a mesma coisa agora. Vai dizer autolicenciamento. Sim, sim, sim. Eu garanto, mais ou menos assim, la garantia soy yo. É disso que se trata aqui. Então, o projeto aprovado incluiu 2 pontos polêmicos, tal, foi o que eu li. O outro é uma emenda que pode acelerar a exploração de petróleo na margem equatorial. E é aí que a coisa entra numa zona cinzenta. Você tem a Marina Silva, que é o principal expoente da defesa ao meio ambiente, uma figura que lutou ao lado de Chico Mendes e tal, e não por acaso sofre tantos ataques de parlamentares que defendem os interesses, sobretudo do agronegócio, mas existem setores do próprio governo federal que também defendem a exploração do petróleo na margem equatorial, tá? O que é um tema polêmico, essa emenda que pretende acelerar essa exploração de petróleo na margem equatorial. Proposta pelo presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, ela determina que a resposta sobre licenças ambientais para projetos estratégicos deve ser dada em 1 ano no máximo. A medida seria uma resposta aos órgãos ambientais. Parlamentar do Amapá, Alcolumbre reclama que seu estado tem indicadores econômicos e sociais baixos porque a legislação impede a exploração do potencial local, mesmo com medidas de proteção à natureza. Pode ser, doutor Alcolumbre, que isso também tenha a ver com o sistema oligárquico feudal que ainda vigora no país inteiro, principalmente nessa região, e pode ser que isso também tenha a ver com os altíssimos níveis de corrupção, de desvio de verba, de má utilização do recurso do erário. Pode ser, tá? Só estou colocando aqui para reflexão. A medida seria uma resposta aos... tá, já li, beleza. Ambientalistas chamam a proposta aprovada de PL da devastação. ONGs e deputados da esquerda dizem que o projeto facilita a emissão de licenças sem haver compromisso de proteção a florestas, rios, lençóis freáticos e solo. Não é só ONGs e deputados da esquerda, isso é um fato, tá bom? Via de regra, os deputados do campo progressista e da esquerda e essas ONGs são os grupos que têm a coragem, a decência e a articulação necessária para dar algum nível de ressonância para essa colocação. O relator do projeto, Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, rebate a acusação. O deputado é coordenador político da Frente Parlamentar do Agronegócio, a Frente Parlamentar do Agronegócio e o PL, entenderam, né? E declarou que não há afrouxamento das leis, mas a adoção de padrões e estabelecimento de prazos. Tá certo, confia. A bancada ruralista acredita que haverá judicialização do assunto. Me parece que é o caso.
os parlamentares reclamam que a esquerda não aceita as derrotas e recorre ao STF para mudar resultados do plenário. A questão, meus caríssimos, é que existe uma carta magna, um texto constitucional, e esse texto prevê um conjunto de medidas que podem ou não ser adotadas, na medida que esse é o caso, e que o Brasil é um país republicano que tem o texto constitucional como sua lei maior, o STF, que é a última instância da nossa ordem jurídica, tem que exercer a sua função precípua de guardião desse texto. É disso que se trata, tá bom? Então, podem chorar o que vocês quiserem, porque é assim que a banda toca. Também é dado como certo que haverá veto de Lula. Assim, eu realmente espero também. A expectativa é que o artigo que muda as atribuições do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, como vocês sabem, seja alvo da tesoura do presidente. Os ruralistas afirmam que tem votos para derrubar o veto. Aí o próprio PT dividido, como eu fiz questão de salientar aqui para vocês, tá bom? Gente, muito bem. O que eu quero mostrar aqui, ô Sato, põe isso na tela também para mim, porque é importante. Porque muitas vezes, cara, por incrível que pareça, quando entra esse assunto em pauta, eu já conversei com aloprados, fundamentalistas, bolsonaristas, né, debatendo no ar, e essa pessoa me disse, infelizmente uma pessoa que tem muita a projeção no debate público, fala para muita gente, e a pessoa me disse o seguinte: não, esse negócio de aquecimento global, de mudança climática, todo mundo já sabe que é uma conversa fiada da esquerda para atacar o capitalismo. E, por incrível que pareça, eu tive que argumentar que não, existem estudos que demonstram que, sobretudo a partir de 1880, com a intensificação do processo industrial, as temperaturas do planeta vêm subindo. Então não é a minha opinião. Veja o nível de loucura da extrema-direita, né, e do bolsonarismo, que é a representação local dessa extrema-direita transnacional, que tem a cara de pau de argumentar esse tipo de coisa, de que vacina... Eu não vou nem repetir aqui, porque... Enfim, mas dizer que a vacina traria uma doença do sistema autoimune, te dizer que aquecimento global é um factoide criado pela esquerda. Olha aí, ó, isso aí são dados da NASA, tá bom? Então, assim, uma anomalia, a última média anual dessa anomalia de 1,28 graus Celsius acima da média. O que vocês estão vendo ali na tela, na direita, é aqui, ó, aqui, esse gráfico aqui, tá? É a série histórica. Então, desde 1880 até 2020. Ah, mas eu discordo. Não tenho que discordar. Você é maluco se você discorda. Você é um imbecil. Você não tem essa prerrogativa, porque você está negando um princípio elementar da ciência. Seria o equivalente a abrir a janela do teu prédio e dizer que eu discordo da gravidade. Então se joga para ver o que acontece. Não se jogue, porque, né? Mas assim, se você se jogar, você cai. Independentemente do conjunto de crenças que organiza a forma como você se manifesta no mundo. Pouco importa, não importa nesse contexto o que você acha, qual é a tua opinião. É um fato, o planeta está aquecendo para além daquilo que a nossa biosfera aguenta no sentido de se manter saudável. Não é a tua opinião, tá bom? Só para deixar claro o que está em curso nesse sentido. Às vésperas da COP30, a gente tem o Congresso Nacional retaliando o governo com esse tipo de coisa, né? Passando a boiada geral, permitindo autolicenciamento, enfim,
botando para quebrar, drill, baby drill, como diz o Donald Trump. Vamos perfurar através atrás de petróleo, no sentido de expandir ainda mais a queima de combustível fóssil. Esse é o nível da imbecilidade com a qual a gente tem que lidar. E aí depois não gosta que chama de Congresso inimigo do povo, tá bom? Gente, 5 minutinhos finais, eu quero fazer aqui o Internacional com vocês. Notícia do Brasil, de fato, publicado ontem, dia 16 de julho, 13 horas e 53 minutos. Gaza, 15 palestinos morrem asfixiados com gás enquanto esperavam por comida, tá bom? Gás lacrimogêneo teria sido disparado por forças israelenses em centro de distribuição de ajuda humanitária. Então, pelo menos 21 palestinos que aguardavam comida no ponto de ajuda humanitária em Khan Yunis, em Gaza, morreram nessa quarta-feira, ontem, dia 16. Entre as vítimas, 15 foram mortas por asfixia após lançamento de gás lacrimogêneo por forças israelenses. As informações são do Ministério da Saúde de Gaza. Então, enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver, assim, um quê de energia no meu organismo, eu vou seguir denunciando isso. O que está acontecendo em Gaza há quase 2 anos é uma limpeza étnica, é um genocídio, e é um genocídio que vem sendo transmitido em tempo real com a conivência, com a anuência de toda a sociedade internacional. Gente que até então tinha a cara de pau de falar em Declaração Universal dos Direitos Humanos, Carta das Nações Unidas, direito internacional público, privado, etc, etc, etc. Tá bom? Agora aplaudem ou, no limite, ficam com os braços cruzados diante de uma limpeza étnica, que, segundo um estudo de Harvard, já matou mais de 300 mil palestinos. Tá? Limpeza étnica, holocausto do povo palestino, que vem sendo conduzido pelo Estado terrorista de Israel / Estados Unidos. Não tem outro caminho. A essa altura, ou você vai denunciar isso dessa forma, ou, como eu vejo, no mínimo, você é conivente com o holocausto do povo palestino, com a limpeza étnica, com o genocídio que acontece. E aí, muito bom que o governo federal brasileiro está se unindo à ação movida pela África do Sul contra o genocídio. Isso é outro tema, eu posso trabalhar isso com vocês amanhã, tá bom? Então, tá aí a denúncia de que, inclusive, métodos absurdamente cruéis, crimes de guerra contra a humanidade, toda sorte de crimes que vocês possam imaginar estão sendo cometidos aí. Fósforo branco, extermínios indiscriminados para gente que está reunida em fila, no sentido de pegar comida e água, coisas impensáveis que estão sendo realizadas nesse momento e pelas quais essas lideranças devem responder criminalmente, tá bom? Muito bem. E por fim, gente, eu vou dar essa notícia aqui do New York Times, isso aqui está traduzido, a notícia original é em inglês. Promotor de Manhattan que cuidou dos casos de Epstein é demitido. Maureen Comey, filha do ex-diretor do FBI, James Comey, trabalhou nos casos criminais contra Jeffrey Epstein e sua associada, a Ghislaine Maxwell. São 2 pedófilos. Então, só para deixar o registro de que isso aqui está pegando, pode ser que novidades aconteçam ao longo dos próximos dias. O Trump prometeu que ia divulgar a lista de clientes do Epstein. A Pam Bondi, que é
o equivalente à PGR nos Estados Unidos diz que a lista estava na mesa dela, estava sendo revisada e que seria apresentada ao público. Aí tem a treta entre o Musk e o Trump. O Musk diz que o nome do Trump estava na lista e não mais que de repente todo mundo começa a dizer que a lista não existe. A Pam Bondi diz que antes disse que estava para liberar a lista, diz que a lista não existe. O Trump, depois de se reunir com ela, começa a dizer que a lista é uma criação, um factoide inventada pelos Obama, pelos Biden, pelo James Comey. Aí tem. Vamos ficar de olho nessa história, porque aí tem, tá bom? Gente, vamos lá. ICL Eterno. Vocês sabem que dia 27 vem aí e a gente vai apresentar a maior revolução da história do ICL até esse momento. Tem muita novidade, vocês não vão acreditar o que vem por aí. Eu mesmo não acreditei. Quando a gente entrou em contato com a qualidade e a quantidade das novidades que serão apresentadas pelo Edu Moreira no dia 27 de julho, às 8 horas, eu não acreditei. Então inscreva-se aí, ó, agora, enquanto vocês esperam a transição do Desperta para o N1, entre aí, despertaicl.com.br, se inscreva para acompanhar o que será a maior mudança da história do ICL até esse momento, ICL Eterno. Vocês vão ficar assim absolutamente escandalizados com o que vem aí no ICL Eterno, tá bom? Com isso eu encerro o Desperta de hoje. Um beijo grande para vocês. Vocês ficam agora com o ICL Notícias, primeira edição. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. O ICL foi o único veículo de imprensa monitorado e perseguido pela ABIN paralela de Jair Bolsonaro. Nas mais de 1000 páginas do relatório da Polícia Federal, só o ICL aparece como veículo de imprensa. O motivo, todos vocês sabem. O jornalismo independente, que não tem patrocínio, nem verba de empresas nem de governo, e fala o que tem que ser falado. Eles tentaram destruir o ICL, mas eles não conseguiram. Agora, o pior para eles ficou guardado para depois. Mais especificamente para o dia 27 de julho. É nesse dia que eu vou anunciar as novidades mais revolucionárias da história do ICL, o início de um novo capítulo do ICL. E se o ICL já tirava o sono dessas pessoas antes, depois do dia 27, elas vão ver o tamanho do problema que elas compraram.